e o mar, o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Maravilha. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estou aqui para agradecer a Deus por mais uma mensagem bonita que eu vou passar para vocês, uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo que nos deixa radiante com tanta alegria, com tanta sabedoria, que Deus mostra a nós o verdadeiro caminho, que é o caminho da vida, o caminho da salvação. Quero dizer a vocês, meus amados, que o nosso Deus, o nosso Criador, desde o início de tudo, que Ele vem nos dando sabedoria e inteligência para seguirmos o caminho verdadeiro. Às vezes esquecemos e deixamos tudo de lado, outras vezes deixamos para trás, seguir aquilo que o Senhor nos pede e que Ele nos permite seguir. Vou ler aqui o Evangelho de Jesus Cristo e depois comentarei alguns pontos importantes que nós vemos aqui nesse Evangelho, para que os nossos irmãos entendam um pouquinho. Não sou sábio, estou tentando aprender com vocês, tentando aprender lendo a palavra também. E o que eu aprendo, gosto de passar para meus irmãos, que eu me sinto muito maravilhado, sinto alegre, sinto aliviado por dentro, porque a gente temos que compartilhar o que é bom e o que agrada a Deus. A sabedoria quem nos dá é o próprio Deus, e essa sabedoria a gente tem que saber passar ela da forma correta, que agrade também ao nosso Deus. Amados irmãos, espero que todos assistam esse vídeo até o final e comente o que eu posso melhorar nessa minha trajetória de evangelização. Mas quem vai dizer também é Deus. Se está se agradando, Ele vai me dar sabedoria, vai me dar discernimento para eu ir melhorando cada vez mais e aplicando para vocês a verdadeira palavra. Neste momento, vamos proclamar aqui o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro para o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos, ouça. Quando Jesus entrou em sua casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora para entrar numa pessoa
pode torná-los impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para fora. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que se torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, diversidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas má saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Agora, meu amado irmão, diga lá no seu coração: glória a vós, Senhor. O que é que eu vou falar para vocês? O que eu entendi um pouquinho aqui, que a sabedoria que a gente tem que ter para colhermos a palavra, para colhermos e podermos passar a verdadeira palavra com amor, com carinho, com alegria, com gratidão. Nós devemos passar essa palavra que nós acolhemos de Deus com muita sabedoria, porque essa sabedoria vai vir de dentro de nós. Então, aquilo que a gente tem que ter sabedoria, porque tudo que vem de dentro de nós para fora, pode, se nós não tivermos sabedoria de passarmos, aquilo pode tornarmos prejudicial à nossa alma. Vejamos bem, o rei Salomão, quando ele foi tomar posse do seu mandato, do seu lado para governar, porque o seu pai tinha falecido. Então ele era muito jovem, entendo eu que ele era muito jovem, ficou preocupado que ele não tinha sabedoria para governar tudo aquilo, toda a imensidão, toda a cidade, tudo aquilo que era deixado do comando que comandava o seu pai Davi. Então Salomão, ele dobrou-se diante de Deus e em sonho ele pediu que o Senhor lhe desse sabedoria para quê? Não, o Senhor apareceu até em sonho para ele e disse a ele o que ele queria, o que ele quisesse, ele podia pedir. Então, mas o rei Salomão, ele foi muito sábio, até no que Deus propôs para ele. Ele foi muito sábio, porque ele podia pedir qualquer outra coisa, porque Deus já disse: peça o que você quiser e eu lhe darei. Salomão, então, com sua sabedoria e inteligência, ele disse: eu quero inteligência para que eu possa governar. E é isso que a gente tem que estar atento, porque Deus nos dá a inteligência, a sabedoria, e nós temos que saber discernir, nós temos que saber distribuir a nossa sabedoria, a nossa inteligência no que nos fazemos e no que sai de dentro de nós. Então Salomão teve de Deus toda a sabedoria. É tanto que a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. E a gente vê que isso tem sentido porque aqui diz, ó, o filho do rei Davi acumulou tanta sabedoria e riqueza que até a rainha de Sabá veio vê-lo. Se você vê lá em Romanos 10, 1,
no capítulo 10, versículo 1 e versículo 10, está escrito: Esta rainha é sinal de que os povos pagãos ficaram fascinados com a inteligência que se evidenciava no povo eleito. Mas também nós já vemos aqui que disse Moisés ao povo: portanto, cuidai de pô-los em prática os status e normas. Então, Moisés já passa para o seu povo que a gente tem que botar em prática aqueles status que Deus passou para ele, aqueles mandamentos que Deus passou para ele. Ele pede que nosso povo, que toda a geração, ponha aquilo em prática, façam aquilo com sabedoria, com amor, com alegria, porque Deus deu todos os mandamentos, todos os status para a gente prosseguir com muita sabedoria. Veja bem, aí, pois isto vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos. Em Deuterônio, se você ver lá em Deuterônio, capítulo 4 e versículo 6, está: Jesus, filho de Davi, filho de Deus, é a sabedoria encarnada. Ele é o verdadeiro. Porque Jesus veio com uma sabedoria como se fosse a sabedoria de Salomão naquela época. É como se fosse Jesus naquela época que veio no lugar de rei Salomão para governar toda aquela nação. Então, Jesus é a sabedoria encarnada, a verdadeira, entendeu? O verdadeiro. Não considerando os homens pela aparência, mas ensina de fato o caminho de Deus. Entendeu? Aqui quer dizer que a gente não considerando os homens só pela aparência, mas que ele ensina de fato o verdadeiro caminho de Deus. E Jesus foi isso. Jesus nos ensinou o verdadeiro caminho para a gente chegar até a Deus. Aí, mais para frente, a gente vai ver aqui que diz o seguinte: lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 14, assim Jesus mostra a inconsistência da prática de pureza exterior, mostrando que a atitude emocional é ter o coração puro em todo o proceder, pois o que torna o homem impuro não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Tudo que entra em nós não é impuro, é puro. Os alimentos, que às vezes tem gente que diz assim: ah, mas comer isso vai fazer mal. Não, tudo que entra na gente não faz mal. Faz mal tudo aquilo que sai de dentro de nós. Se nós falarmos algo que venha desagradar o outro, se nós imaginarmos, ou até mesmo se nós julgarmos o outro, tudo isso nos faz mal. Faz mal à nossa alma, porque vejamos bem, lá em Provérbios 15 diz assim: as paixões desordenadas presente em nossos corações. Então tudo aquilo que a gente guarda com emoção, aquelas coisas desordenadas, aquelas coisas, entendeu? Aquilo é que às vezes vai fazer mal até mais tarde a nossa alma. Aí
mais adiante, em Provérbios 20, capítulo 21 e versículo 23, se consentidas e alimentadas, destrói a nossa vida. Por exemplo, se nós concentra uma mágoa dentro do nosso coração, nós concentra uma pequena ambição que nós tínhamos de alguém, uma inveja, como tem muitas pessoas que têm ambição, têm inveja, ou até uma pessoa fala uma palavra e a pessoa no momento está em estresse, não gosta, ela concentra aquilo no seu coração. Se você concentra aquilo dentro de você e alimenta aquilo, aquilo se torna uma coisa ruim para a alma. Você está prejudicando a sua alma e destrói a sua vida. Jesus, o verdadeiro Salomão, Jesus, aqui diz que Jesus é o verdadeiro Salomão. Em sabedoria, em praticar o bem, em nos ensinar o caminho verdadeiro. Porque Jesus foi o único verdadeiro que veio de Deus com uma sabedoria imensa. Entendeu? Aí diz aqui o verdadeiro Salomão. Nome que significa pacífico. Aquele que pacifica, que guarda, que une as pessoas, que acalma, que dá o amor, o verdadeiro amor, aquela alegria, entendeu? Tudo que vamos dizer que está agitado, ele veio para acalmar. Veio pacificar em nossos corações, libertando-nos da escravidão das paixões pelo poder do seu sacrifício redentor. É isso, meu irmão. Ele veio para nos resgatar do pecado que foi cometido por Adão desde lá do início, do começo de tudo. Então Jesus veio para fazer esse resgate. E ele veio com uma sabedoria imensa, porque tudo isso já foi passado por várias gerações, por vários profetas, um pouquinho de cada coisa. Deus vem mostrando o caminho para ver se e nos dando inteligência, nos dando sabedoria para ver se a gente segue tudo aquilo que vem dito pelos profetas, como Moisés passou para nós, Deus passou através de Moisés para nós os verdadeiros mandamentos e os estatutos que a gente deveria segui-lo. Se nós prosseguirmos com essa nossa sabedoria, nós daremos um acalento à nossa alma. Mas se nós fizermos tudo errado, nós destruímos a nossa vida e a nossa alma fica em aflição. Que a gente possa refletir um pouco dessas palavras, que a gente possa refletir um pouco desse evangelho e ver o caminho verdadeiro que a gente deve seguir, mais humano, um caminho de caridade, um caminho de irmandade, da gente ser mais humilde, mais prestativo ao outro, a gente poder pegar na mão do outro, segurar, levantar, a gente poder abraçá-lo, a gente poder estar em harmonia, a gente poder deixar o nosso coração livre, porque ele livre, ele fica leve, ele flutua de tanta alegria, de tanto amor, de tanta bondade que a gente possa guardar dentro dele, porque isso é que nos faz bem ao espírito e à alma, e nos faz bem porque Deus vai ficar radiante com a nossa sabedoria que ele quer que a gente discirna. Então Deus nos dá sabedoria em tudo e a gente tem que praticá-la, a nossa sabedoria, com muita inteligência, com muita dedicação. Fica aí essa mensagem bonita, que os irmãos possam estar
refletindo. Todos os dias a gente temos que agradecer a Deus, porque ele já nos dá o dom da vida quando levantamos. A primeira coisa quando levantamos é agradecer a Deus. Não existe outra se não for agradecer a Deus pelo dom da vida. Fazemos tudo com sabedoria e durante todo o nosso percorrer do dia de trabalho, de luta, Deus vai estar sempre presente, vai estar sempre nos dando discernimento, como resolver, como fazer as coisas e como enfrentar a luta do dia a dia. Sabemos que temos dificuldade nesse diverso mundo que estamos, com muita violência, com muita perseguição, mas se você tiver Deus pertinho de você, do seu lado, tudo isso você passa, esse turbilhão que acontece no dia a dia de nós, a gente passa com sabedoria, passa com inteligência, com leveza, e o nosso coração vai chegar ao fim do dia, você vai estar leve, você vai estar satisfeito, porque você vai dormir e agradecer a Deus pelaquela noite, pelo um bom descanso, não só pelo que ocorreu no dia a dia, mas pelo que vai vir no próximo dia, porque Deus vai estar te esperando ali. Ele dá, às vezes acontece coisa na nossa vida que é para nos testar. Nossa vida, o dia a dia, não é só entendeu? Vamos dizer, de pista plena, de tudo, não. A gente tem os altos e baixos, mas Deus está ali, prestando atenção se você vai ter calma, ter paciência. E nós devemos ter a paciência que nem teve Jó, né? Vamos lá, que Jó foi uma pessoa muito paciente com Deus. Ele mostrou para Deus e provou que Deus é o único verdadeiro, é o Deus que criou todos nós, criou o céu e a terra, e a gente tem que compreender isso. Valeu, meus irmãos, fica até o próximo vídeo que a gente vai fazer. Vou procurar sempre passar a mensagem assim, do que eu estou aprendendo, do que eu quero aprender para passar para os nossos irmãos. Vamos deixar a violência, vamos deixar a maldade, vamos deixar a tristeza, vamos deixar a inveja, a ambição, vamos deixar tudo isso de lado, porque não faz bem. Teste tudo o que eu estou passando para vocês vão ver como a vida muda e muda para melhor, porque a alma fica leve e solta para Deus. Maravilha, um forte abraço e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus esteja com todas as famílias. Neste momento, Deus ilumine o coração e a sabedoria de cada um de nós.